Então, Vete, se você é novo ou nova por aqui, eu me chamo Janaína Portugal. Esse é o Descomplicando a Cirurgia, Vete, e é um canal onde eu te ensino a vencer o seu medo, a sua insegurança para realizar qualquer cirurgia ambulatorial. No tema de hoje, a gente vai conversar sobre como aumentar em até 50% o seu comissionamento no plantão. Quem aqui trabalha como plantonista? Quem aqui já é formado e trabalha como plantonista de noite, de dia, final de semana, enfim, me conta aqui nos comentários. Por que eu resolvi usar esse tema na aula de hoje, Vete? Eu sei que grande parte dos médicos veterinários, você tem o pensamento, né, de medicina veterinária é muito desvalorizada, o veterinário vai morrer de fome, veterinário não ganha bem, veterinário é tudo pobre, veterinário, enfim, todos esses pensamentos de desvalorização da profissão, né? E a gente sabe que, sim, como qualquer profissão, a gente tem nossos problemas, nossos desafios, nossas desuniões da classe, enfim, toda profissão vai ter esses problemas, né? Mas eu quero aqui que você veja que só falar mal da profissão não vai fazer com que você melhore o seu comissionamento, não vai fazer com que você seja valorizado, que você seja diferenciado, que você seja uma referência, tá? Então eu quero te mostrar que existem formas, e eu vou te mostrar aqui a minha forma de você garantir ali a valorização do seu trabalho e ganhar mais por isso, se tornando um veterinário diferenciado que faz um monte de procedimento que muito veterinário não faz, tá? Muito veterinário não faz esse tipo de procedimento. Eu te afirmo isso por quê? Porque eu já trabalhei como plantonista, já trabalhei só como cirurgiã em clínica, né, hospital veterinário. Hoje em dia eu trabalho em um órgão público, mas em hospital veterinário, e lidava com muitos clínicos, né? E eu recebia muito encaminhamento para fazer procedimentos que o clínico que atendeu aquele paciente deveria fazer. Por exemplo, uma patologia que eu recebia muito era o prolapso de reto. Quantas e quantas vezes eu recebi ligação para ir no hospital atender um paciente para que eu pudesse reduzir o prolapso de reto desse paciente. Só que não sou eu que tenho que fazer isso. É o clínico que atendeu. E isso gera comissão para você. Outra coisa também, já peguei ferida grave, onde o clínico não fez o tratamento e internou o paciente para que eu fizesse esse tratamento. Sendo que não é um caso, acho que eu tenho foto desse paciente, não é um caso onde eu deveria intervir. É um caso onde você, como clínico, como plantonista, tem que saber agir e tratar desse paciente ali no momento que você atende ele, tá? Eu não tenho a foto do começo do atendimento, de como chegou esse paciente, mas esse paciente aqui é um paciente que tem um histórico meio confuso, era um pitbull filhote, e a dona dele falava que o marido dela aplicava injeção de bomba para o cachorro ficar forte. Ele falava que não, que era vacina, enfim, o histórico era meio controverso. No geral, o clínico que atendeu não fez esse tratamento. E o que eu fiz aí? Eu debridei, limpei, essa foto já é depois do tratamento feito, tá? E aí eu reaproximei em alguns pontos, enfim, não consegui fechar tudo. Eu sei que esse cachorro não voltou para as revisões, não tenho foto de como ficou depois. Sei que ele não voltou. Tem sim. Tá vendo? Ali embaixo eu fechei, consegui fechar, aqui eu dei uma aproximada, mas isso daqui não era para o cirurgião fazer, não era eu que tinha que fazer isso daqui. Era o clínico que atendeu esse paciente. Ferida faz parte do ambulatório cirúrgico, então faz parte dos procedimentos cirúrgicos que todo clínico tem que saber realizar. Então aqui é um exemplo de atendimento que você, como clínico e plantonista, tem que saber fazer para melhorar o prognóstico desse paciente também, né? Então eu quero aqui que você entenda esses pontos e saia daqui sabendo o que é da sua competência fazer e como que isso pode te ajudar a melhorar o seu faturamento no final do mês, tá? Eu fiz uma enquete lá nos meus stories, perguntando lá sobre o tipo, como que o pessoal que me segue trabalha, como que é o tipo de comissão, se é por comissão que recebe, enfim. Eu fiz essa enquete e o que eu vi? Que a maioria trabalha com plantão e a maioria recebe com comissão mais fixo. E, gente, isso é muito bom, tá? Eu acho que eu nunca trabalhei com comissão mais fixo. Eu trabalhava com comissão ou fixo. E a gente tem alguns tipos ali, né, de formas de pagamento. Hoje em dia, isso tem até mudado um pouco, né? Eu sei de algumas clínicas que têm pedido para o veterinário CPJ, de perder vínculo empregatício e tudo mais. Mas, enfim, o modo clássico, como o veterinário trabalha, é através ali do plantão de 12 horas, 6 horas. Tem algumas clínicas que trabalham no formato de 6 horas. E aí entra, né? 12, 24, já fiz plantão de 36 horas. E aí você pode receber o quê? Por só comissão mais fixo, só o fixo, ou comissão ou fixo, tá? A maioria do pessoal que me segue recebe comissão mais fixo. E por que isso é bom, gente? Quando a gente recebe comissão ou fixo, a gente tem um valor mínimo, que vai ser ali, fiz nada, vou receber ali R$100 em 12 horas.
fiz uma consulta, não passou aquele valor mínimo a minha comissão, então vou receber R$100. E aí, se o valor das comissões ultrapassar o valor do mínimo, você vai receber a mais, né? Vai receber as comissões. E quando você trabalha por comissão mais fixo, você recebe a comissão, você recebe o fixo e mais todas as comissões que você fizer, tá? Então, se uma comissão gerou R$10, você vai receber R$110. E a maioria de vocês trabalha dessa forma. E a maioria, a comissão de vocês é em torno de 10% a 20% ou de 20% a 50%. Então, assim, são comissões relativamente boas. Num tempo atrás, quando eu fiz essa enquete há um tempo atrás, o pessoal tinha gente que recebia 7% de comissão, tá? E assim, 7% é melhor que nada, tá? Mas hoje em dia que eu vi que vocês recebem em torno de 10% a 20% ou de 20% a 50%. Primeira coisa que eu quero falar, dos tipos de formas de pagamento. Fuja daquele plantão que é só comissão, tá? Eu acho totalmente injusto, porque pode ser que você vá lá trabalhar, gaste combustível, gaste passagem, chegue lá, não tem nenhum animal internado, não tem nenhum atendimento, e aí você gastou combustível, gastou passagem, gastou com alimentação e não recebeu nada, tá? Você pagou para ir trabalhar, para não fazer nada e não receber nada, tá? Então, acho que o mínimo de ter um fixo só para você estar lá tem que ter. Então, fuja dos plantões que são só comissão. Já trabalhei assim que eu voltei para o Rio de Janeiro, porque eu precisava, né? Tava voltando para o Rio de Janeiro, precisava me inserir aqui no mercado, então acabei aceitando. Mas não fiquei muito tempo e já procurei outra coisa. Então, se você tá aí, ó, já procura outra coisa, porque, pelo menos ao meu ver, não compensa, não vale a pena. Quando a gente pensa nos plantões que são o só fixo, eu também não acho que compense muito, não, porque aquele dia que você não fez nada, você vai ganhar a mesma coisa do que aquele dia que o plantão estava cheio de animal internado, cheio de atendimento, emergência, você vai ganhar a mesma coisa, tá? Então, acho que não é justo, mas se você tiver que escolher ali entre um só fixo e um fixo mais um só comissão, escolhe só fixo, né? Porque pelo menos você vai ter algum valor garantido. Então, quando você trabalha por comissão, que eu acho que é o que vocês têm que sempre buscar, né? Trabalhar pelo menos com comissão mais fixo ou comissão de fixo. Dentro dessas comissões, existem vários tipos de comissionamento, né? Desde a comissão lá por uma consulta, que é em torno de 50%, pelo menos aqui na minha realidade, até onde eu sei. E aí, na consulta, comissão para exame de sangue, normalmente são os menores comissionamentos, né? Porque tem custo com laboratório, com material, enfim. Então, exame, normalmente, eu lembro que onde eu trabalhava era 10%. Tem as comissões de vacina, enfim, você tem uma série de comissões que vão variar de acordo com o tipo de procedimento que você está fazendo, se é uma consulta, se é uma cirurgia, se é uma sedação, se é uma vacina, se é um exame, qual exame é. Tudo isso vai variar, tá? Dentro dos procedimentos que mais geram comissão, são as cirurgias. E aqui eu falo de cirurgia como um todo. Eu comecei trabalhando quando eu voltei para o Rio de Janeiro como plantonista, mas eu podia, em algumas clínicas que eu trabalhava, operar os pacientes que eu atendia. Então, tem clínicas que permitem, tem clínicas que não, que só o cirurgião pode operar, mesmo que você tenha o conhecimento para tal. Dentro da cirurgia, eram os procedimentos que mais comissionavam. A cirurgia em si, a cirurgia geral de tecidos moles, se eu não me engano, é em torno de 60% que eu recebia. Só que dentro da cirurgia, a gente tem uma gama de procedimentos, né? Então, a gente tem a cirurgia geral, que é o que eu fazia, a cirurgia ambulatorial cirúrgica, que é o que eu te ensino aqui no Descomplicando a Cirurgia VET, e a gente tem, né, as cirurgias ortopédicas, cirurgias oftálmicas, as cirurgias oncológica, reconstrutiva, cirurgia neurológica, enfim. Dentro da cirurgia, a gente tem uma série de sub-áreas, digamos assim. E a cirurgia ambulatorial, digamos que são as pequenas cirurgias, né, que elas podem e devem ser feitas por qualquer médico veterinário. E são esses procedimentos que vão te ajudar a quê? A aumentar o seu comissionamento no final do plantão, tá? Então, aqui como eu falei, de acordo lá com a pesquisa, os veterinários que me seguem, eles recebem em torno de 10% a 20%. A maioria em torno de 10% a 20% para a realização desses procedimentos, que englobam ali desde suturas até colocação de um dreno torácico, por exemplo. Dentro dessa cirurgia ambulatorial, a gente tem também alguns procedimentos que são procedimentos emergenciais. Quando chega, por exemplo, um paciente atropelado, um paciente com queda, briga, mordida, um paciente em emergência, uma consulta emergencial. A consulta emergencial, ela, na maioria dos lugares, ela tem um valor mais alto do que a cirurgia normal, né? A consulta normal. E por que isso? Porque acredita-se que se precisar fazer qualquer procedimento, esse valor já vai estar embutido, tá? Então, a gente tem ali nos pacientes que necessitam de um AVC do trauma, a gente vai ter ali um paciente onde você pode precisar fazer uma toracocentese, uma abdominocentese, uma punção cricoide, uma cricotireoidostomia, que são procedimentos de emergência e precisam ser feitos ali de imediato para salvar a vida desse paciente. Não é um procedimento que você vai lá no tutor e vai falar, olha só, dona Maria, seu paciente ele foi atropelado ali, né, seu cachorro ele foi atropelado, ele tá morrendo engasgado ali com sangue na boca, eu queria saber se você permite eu fazer uma punção ali para ele voltar a respirar.
Não, tá? Porque isso deve custar R$100. São procedimentos emergenciais que já estão embutidos no valor. Ao meu ver, é o justo, tá? Já estão embutidos no valor de uma consulta emergencial, que normalmente, aí às vezes é até o dobro do valor de uma consulta normal, né? São procedimentos que não exigem muito material, gasto de material, mas sim exige o conhecimento do veterinário para realizar aquele procedimento, tá? Então, esses procedimentos emergenciais, eles não vão gerar comissão para você. Por quê? Porque já está embutido, né, na consulta emergencial. Mas a gente tem uma série de outros procedimentos que vão, sim, gerar comissionamento para você, que é o médico veterinário que está atendendo esse paciente. Falando da toracocentese, para você ter noção, assim que eu me formei, eu fazia plantão noturno, e chegou um paciente para mim, uma senhorinha, era de madrugada, ou tipo, quase de madrugada, e chegou uma senhorinha com um gato, falando que tinha ido em outra clínica, e o veterinário da outra clínica falou que não tinha o que fazer para drenar aquele tórax, porque ele não tinha ultrassonografista para fazer aquele exame, para ele poder fazer uma toracocentese guiada. Gente, toracocentese guiada é uma boa? Pode ser, tá? Eu não gosto. Eu acho que fica muita coisa ali, fica a probe do ultrassom, fica a mão do ultrassonografista, fica você, fica a sua mão, fica o scalp. Eu acho que fica muita coisa, principalmente se for um gato, tá? Então, assim, pode ser que você se sinta mais seguro fazendo. Mas aí esse paciente, ele foi encaminhado para fazer em outro lugar. E aí você consegue ver que o paciente, ele foi encaminhado. Ele corria risco de repente, descompensar ali no meio do caminho ao ir de uma clínica para outra. Corre o risco, né? O paciente que estava dispineico. Então, de repente, ele poderia, em um caso mais grave, vir até a óbito por conta disso. Mas chegou lá no atendimento, tá? Se fosse um caso emergencial de um atropelado, por exemplo, com hemotórax, pode ser que ele tivesse vindo a óbito porque você não fez essa toracocentese. E aí, quando chegou lá, onde eu trabalho, eu também não tinha, onde eu trabalhava, né? Eu não tinha também um ultrassonografista disponível para mim ali naquele momento. E aí, eu pedi para a senhora, pode aguardar lá fora, que eu vou drenar aqui e eu já te chamo. Isso aqui é uma dica de ouro, hein? Nunca faça procedimentos perto do tutor, com o tutor no consultório. Por quê? Porque complicações acontecem. O tutor ali, ele pode te deixar mais nervoso, mais ansioso, você vai ter mais chances de errar. E se ocorrer alguma complicação, o tutor vai ficar nervoso, você vai ficar mais nervoso, você não vai saber o que fazer. E aí, vai virar uma bola de neve, tá? Então, o tutor sempre fora do consultório. E aí, eu drenei o tórax desse paciente, e aí eu chamei a tutora, né? Conversei com ela e tudo mais, drenei, sei lá, acho que uns 200 ml de cada lado do tórax desse gato, e mandei embora pra seguir o tratamento, né? Tinha o veterinário dele, e aí ela virou pra mim e falou, nossa, você é tão novinha, não achei que você fosse conseguir fazer. Aí eu, então. Mas por que a gente faz? Porque, gente, existe um passo a passo, existe uma técnica que tem que ser guiada, tem que ser feita da maneira correta para você ter segurança para realizar esse procedimento, tá? A técnica está descrita porque alguém já fez aquilo antes, provavelmente alguém já errou. A toracocentese lá no 7º ou 8º espaço intercostal. Alguém já tentou fazer no quarto, viu que pegou o coração, falou, opa, esse daqui não, tá errado, vamos mais para lá, vamos mais para baixo, vamos sair do coração. Então alguém já fez esse experimento aí, já errou, e hoje a técnica está descrita da maneira correta. Então, 7º ou 8º espaço intercostal, momento da expiração. Pronto, acabou, não tem erro, tá? Então, moral da história. O veterinário que atendeu esse paciente, ele poderia ter perdido esse paciente. Quando chegou no meu plantão, eu fiz o procedimento, eu fiz a toracocentese desse paciente, aliviei o paciente e eu ganhei a comissão que era para ele ter ganho, tá? E isso também acontece com um cirurgião, né? Quantas e quantas vezes eu fui chamada por esse daqui mesmo, esse paciente, eu ganhei a comissão que o veterinário deveria ter ganho, o veterinário clínico deveria ter ganho por fazer essa limpeza, esse debridamento, essa aproximação dessa ferida, tá? Eu ganhei a comissão desse clínico. Ele que deveria ter feito isso daqui e ele que deveria ter ganho esse comissionamento. Algumas histórias, né, que já aconteceram comigo e que eu ganhei o comissionamento pelos veterinários clínicos que não realizam esse tipo de procedimento, né? E aí, gente, a gente tem uma série de outros procedimentos que vão te comissionar, vão te gerar um certo aumento no valor do seu plantão, né? Que é o que a gente quer. Óbvio que a vida do paciente importa, né? Ninguém trabalha por amor, né, gente? Ninguém trabalha por amor, apesar de acharem que veterinário tem que trabalhar por amor, a gente não trabalha por amor. E aí a gente tem diversos outros tipos de procedimentos que geram comissionamento. E aí, alguns desses procedimentos são o tratamento de feridas, que eu falei, como esse caso aí, colocação de um dreno torácico, vai te gerar comissionamento. A sonda esofágica, e aqui na sonda esofágica, a gente entra num detalhe. Dentre os procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, a sonda esofágica, que eu me recordo, é um dos poucos, se não me engano, o único, que você vai precisar do seu paciente em anestesia geral, e não somente com uma sedação. Por quê? Porque você precisa que esse paciente, ele perca o tônus, ele perca o reflexo mandibular. Você não pode ter um paciente que ele vá fechar a boca ali a qualquer momento. Por quê? Porque você vai colocar a sua linda boquinha, a sua linda mãozinha lá dentro da boca do seu paciente,
paciente, para você sentir atrás da TM, para você poder passar a sonda da maneira correta. Então, você precisa de um paciente em plano cirúrgico, plano anestésico, e não um paciente só sedado. Então, você vai precisar de um anestesista, mas você não precisa do cirurgião. Você, como clínico e plantonista, você pode e deve saber realizar esses procedimentos. Por quê? Porque vai ajudar a melhorar o prognóstico de um paciente, por exemplo, que está internado há semanas e não se alimenta. E você está lá só estressando ele, fazendo alimentação com seringa. E aí você vai e passa uma sonda, você tem uma recuperação muito melhor desse paciente. Óbvio, vai te gerar um comissionamento. 10% de comissionamento? Ok. Mas quanto que tá para colocar uma sonda? Será que é uns 200, 300 reais? Você vai ganhar 20, 30 reais num plantão que você vai ter outras coisas para fazer. E aí, no final do mês, isso vai somar. Reposicionamento de bulbo ocular é um procedimento que muito veterinário acha que precisa encaminhar para o oftalmologista, que você não tem nada para fazer com esse paciente ali naquele momento. Gente, a proptose do bulbo ocular, ela tem que ser desfeita, digamos assim. Você tem que reposicionar esse olho no momento que você atende esse paciente. Se ele tiver condições, né? Foi, sei lá, um atropelado. Esses dias chegou uma gata atropelada com sinal neurológico. Ela tinha uma fratura de parietal com o olho para fora. Ela tinha uma esoftalmia traumática. Tinha obstrução das vias aéreas superiores por coágulo. Então, não era uma paciente que estava em condições de ser sedada para fazer o reposicionamento do bulbo ocular. Mas era uma paciente que, se tivesse em condições, tivesse sido feito o ABC do trauma, ela tivesse estável, eu deveria ter feito o reposicionamento no momento do atendimento. Por quê? Porque senão aquele paciente, aquele olho que está para fora, ele vai ressecar, ele pode gerar uma úlcera, ele vai machucar. E aí um olho que você poderia recuperar, no dia seguinte já não vai recuperar mais. No dia seguinte já vai estar ruim e aí vai ter que enuclear, tá? Então o reposicionamento de bulbo ocular é um procedimento que você acha que só o oftalmologista, só o cirurgião oftalmico, ele pode realizar. E não, tá? Você tem que realizar a correção dessa esoftalmia traumática no momento do atendimento, para o benefício do paciente. E aí o que acontece? Você também vai ganhar comissão por esse procedimento. Você vai ganhar comissão pelo reposicionamento, você vai ganhar comissão pela sedação, para a realização desse procedimento. Você vai ganhar comissão pela medicação que você vai ter que fazer nesse paciente, medicação para dor, medicação antibiótica, a comissão do atendimento, da consulta emergencial, tá? Então, você vê que as coisas elas vão se somando. Seria, por exemplo, um paciente que você, com a proptose do bulbo ocular, você não vai reposicionar, você fez o ABC do trauma, resolveu não reposicionar porque tem que mandar para o oftalmologista. E eu não estou falando que você não tem que mandar o paciente para o oftalmologista, tá? Se você tiver um oftalmologista que fique 24 horas de plantão, que atenda emergência, você pode chamar ele para fazer esse atendimento ali no momento que você atendeu esse paciente. Na maioria das vezes, você não tem um oftalmologista de plantão de sobreaviso 24 horas, né? Aqui no Rio, eu não sei, pode ser que aqui no Rio tenha, mas os lugares que eu já trabalhei, que eu conheço pessoas que trabalham, eu não sei de lugar que tenha um veterinário sobre aviso oftalmologista para atendimento de emergência. E eu tenho muito seguidor do interior, né? No interior mesmo que não vai ter. Muita gente manda mensagem, porque não tem recurso, o raio-x só tem a 300 quilômetros da minha cidade. Então, a gente tem esses veterinários que são mais limitados. Então, você pode fazer algo pelo seu paciente e, de quebra, aumentar o seu comissionamento. Porque, nesse caso, você ganharia só pelo valor da consulta. Quando você faz o reposicionamento, você faz o procedimento, você vai ganhar o valor da consulta, você vai ganhar o valor da sedação, você vai ganhar o valor do procedimento, do reposicionamento, você vai ganhar o valor dos medicamentos que você vai ter que aplicar nesse paciente, tá? Medicamento para dor, medicamento antibiótico, enfim, o que você quiser aplicar, anti-inflamatório, você quiser aplicar nesse paciente e achar necessário. De repente, a internação desse paciente de um dia para o outro, pelo menos, um exame de sangue, de check-up, tá? Então, você vai agregando valor à sua consulta, você vai agregando conhecimento. Quando você junta tudo no final do mês, você consegue até mesmo dobrar o valor do seu faturamento mensal. Eu comentei lá no meu Instagram sobre uma vez que eu atendi um paciente, um plantão de domingo, era um plantão de domingo, que eu tava virada de 24 horas, plantão de domingo era mó monótono, normalmente tinha nada para fazer, eu já tava da noite anterior pro domingo de dia, sem muita coisa para fazer. Se não me engano, tinha feito uma consulta, uma vacina, não ia passar do mínimo, e eu tava lá 24 horas para ganhar R$200, R$220. E aí chegou um paciente que tinha sido atropelado. Mas assim, foi um atropelamento leve, só o carro acho que deu uma batida, enfim. E ele machucou a pata. Ele machucou a pata e abriu uma lesão, abriu uma ferida. E aí eu sedei o paciente, limpei a ferida, dei uns pontinhos de aproximação, tava recente, tinha acabado de acontecer, aproximei a ferida, fiz medicamento para dor, coletei, se não me engano, coletei um sangue para check-up, aproveitei e perguntei, quanto tempo que não faz o check-up? Vamos fazer, vamos aproveitar, vamos fazer o check-up nele, vamos. E aí fui agregando valor à minha consulta. E só esse atendimento já valeu pelo plantão quase inteiro. Eu lembro que só desse atendimento eu recebi uns R$300 de comissão, tá? Só desse atendimento. Por quê? Tem outras coisas que englobam a cirurgia ambulatorial, né? Não é só o procedimento em si, é tudo isso que eu já falei. Então, você vai somando pequenas coisas, e óbvio que o do procedimento, ele é o maior comissionamento, e você vai somando outras pequenas coisas ao redor. Então, de um plantão de domingo, de sábado para domingo e domingo de dia,
que eu não tinha feito muita coisa. Chegou um paciente atropelado que eu precisei sedar para tratar uma ferida e eu recebi quase R$300. E aí foi juntando as outras coisinhas menores que eu tinha feito, que era uma consulta, se não me engano eu ganhava R$10 por cada animal que estava internado. Eu sei que no final, no plantão que eu ia ganhar R$220, eu ganhei uns R$500. Isso te ajuda a melhorar o seu comissionamento no plantão e você parar de ser o veterinário que só reclama que veterinário não ganha bem, tá? Eu não tô falando que com a cirurgia ambulatorial você vai ficar milionário rico. Não. Mas é um primeiro passo para você começar a se diferenciar, fazer o que a maioria não faz e melhorar, sim, o seu comissionamento, melhorar, sim, o seu faturamento no final do mês. E aí, outros procedimentos, a gente tem o pregamento palpebral. Para quem não sabe, o pregamento palpebral é um procedimento simples, rápido, que você faz em filhotes que têm antrópio. Você não sabe o filhote, né? Filhote de Shar-Pei tem muito entrópio. Você não consegue corrigir esse entrópio enquanto esse animal não tiver o tamanho da idade adulta, né? O tamanho de um animal adulto. Por quê? Porque senão ele pode virar um ectrópio. Então, no paciente filhote, você faz o pregamento palpebral, que é uma eversão ali temporária, para você tirar o contato dos cílios do olho e ir tratando até ele atingir a idade adulta. E isso você pode fazer no ambulatório. Você vai sedar o seu paciente, vai fazer um pregamento rapidinho e vai mandar ele para casa, vai mandar para o oftalmologista também, tá? Mas imagina se você não faz, você perde comissão e esse paciente ainda pode perder o olho, tá? Se ele ficar ali por muito tempo, pode gerar uma úlcera grave e ele perdeu o olho por causa disso. E a gente tem a toracocentese terapêutica, que foi, por exemplo, aquele caso que eu falei onde eu fiz o atendimento, ganhei a comissão que o outro veterinário acabou perdendo. Por quê? Porque ele só fazia com ultrassom guiada. Então, tem coisa que você não precisa depender do outro. Você não precisa depender do colega. Você consegue fazer sozinho. E você pode e deve fazer sozinho. A abdominocentese terapêutica entra aí também na mesma questão da toracocentese, né? Ambos podem ser para um procedimento emergencial, como um traumatismo, ou terapêutico, onde você precisa drenar tórax, drenar abdômen por conta de uma efusão, por conta de uma PIF, de uma FeLV, de uma doença hepática que causa efusão abdominal, por exemplo. Esse paciente que está aparecendo aí para vocês não tinha um histórico muito bem definido, mas tinha algumas feridas pelo corpo, não me recordo a queixa, mas eu acho que era uma farmacodermia. Precisei, também era um plantão que estava meio fraco, precisei sedar esse paciente, e aí quando eu comecei a fazer a tricotomia da ferida, que a princípio a que estava sendo vista era pequena, começou a aparecer ferida no cachorro inteiro. Começou a aparecer ferida no cachorro inteiro, por isso que eu acredito que era uma farmacodermia. Todas essas lesões eram feridas. Depois ele voltou para revisão, não tem foto, tava ótimo, ficou ótimo, tá? Mas é outro caso, tá? Só pra gente exemplificar, que eu também ganhei uma comissão, ganhei meu plantão por realizar uma cirurgia ambulatorial, tá? Então eu fiz, a sedação, a limpeza dessa ferida, analgesia, curativo, coleta de exames, tá? E somente esse paciente aí já valeu por quase todo o meu comissionamento no plantão também, tá? Então você consegue ver que muitas vezes um procedimento ambulatorial cirúrgico, ele vai definitivamente salvar o seu plantão, tá? Somente o seu plantão vai salvar. E nesse caso desse paciente, o que a maioria dos veterinários iriam fazer? Porque ele só tinha uma lesão ali que visível, era uma lesão pequena. Então, muito veterinário ia fazer o quê? Ia passar uma pomada para casa, ia falar com dona, limpa aqui com solução fisiológica, passa essa pomadinha e aí volta daqui 7, 10 dias pra gente ver como é que tá. E não ia ver a dimensão dessa coisa, que eu raspei o animal quase inteiro e tava cheio de lesão, cheio de ferida. Mas o que a maioria que os veterinários fazem? Eles fazem isso daqui, ó. Esse daqui foi um paciente que chegou pra mim pra castrar, uma castração eletiva. Ele tinha uma lesão na cabeça, que era essa lesão aqui, que tava desse jeito. Eu virei pro dono, tinha sido resgatado, e perguntei, o que aconteceu aí, né? Tava essa crosta aqui, branca. Eu peguei ele na rua, junto com o outro lá, e acho que ele brigou, levou uma mordida aqui, e o veterinário pediu para passar isso daí. Olha só, o veterinário não fez nada que ele poderia ter feito que iria agregar valor ao seu atendimento, promover uma melhora mais rápida para o paciente, tá? E mostrar muito mais conhecimento para esse tutor. Que era o quê? Esse daqui nem precisaria sedar, tanto é que aqui nem foi feita sedação. Mas uma limpeza de ferida, tá? Uma limpeza, um curativo. Você vai cobrar por um curativo, por uma limpeza de ferida. Que é o quê? Tricotomia, escovação com antisséptico, mesmo que seja só na gaze, e aplicação de produto top. Então aqui, ó, quando eu pedi para auxiliar que trabalha lá comigo raspar, olha o que a gente encontrou. Isso daqui eu perguntei qual era a pomada, ele não sabia qual pomada ele estava usando, mas parecia um guento. E olha aqui como é que estava por dentro. Tinha um buraco. Tinha um buraco, ele não era muito profundo, mas tinha um buraco que, se você ver aqui, estava cheio de secreção, tá? Então tava pomada por cima de pelo, por cima de secreção, tava um samba do crioulo doido ali, óbvio que não ia cicatrizar nunca, tá? Isso daqui geraria uma comissão para esse veterinário, possivelmente seria uma comissão pouca, porque é um procedimento mais simples,
Mas a gente tem os procedimentos mais simples e os mais complexos. E você não vai começar dos mais complexos, você vai começar nos mais simples e vai evoluindo. Então aqui é uma coisa mais simples. Você vai limpar essa ferida, você vai fazer uma antisepsia, debridar se for o caso. Não é um paciente que você vai precisar sedar, até porque ele era um paciente tranquilo. Se fosse um paciente mais bravo, talvez precisasse, tá? Se tivesse sedado, quem sabe teria dado até um pontinho ali para aproximar, tá? Mas não foi o caso, não era necessário, era uma ferida pequena. Então isso daí seria o quê? O que a maioria dos veterinários teriam feito no primeiro caso, tá? Que é o quê? Só passar uma pomadinha ali por cima. Volta semana que vem que a gente vê. E aí vê o quê? Vê que a ferida tá uma porcaria, não tá cicatrizando e que vai dar ruim. E aí na segunda foto ali foi o que eu fiz, né? Que gerou o comissionamento e que é o que eu faço e que você também tem que fazer em toda ferida que chegar no seu plantão, tá? E aí o que eu quero que você tire daqui hoje, né? Qual que é o valor que vai aumentar nesse seu plantão? Gente, isso é muito variável. Muito variável. Vai depender o quê? Da região que você trabalha, vai depender da clínica que você trabalha, né? Do estado, do bairro desse estado, enfim, da clínica, se é uma clínica mais sofiscada, se é uma clínica menor, tudo isso varia. Mas aqui na minha realidade, tá? Hoje em dia eu não sei se ainda está assim, mas as clínicas que eu trabalhei como plantonista, o valor da comissão desse tipo de procedimento era o quê? Em torno de 40% a 50%. Do procedimento ambulatorial cirúrgico. A cirurgia geral era 60%. E isso me gerava um bom comissionamento, principalmente nos dias de plantões monótonos, de plantões que não tinha muito movimento. E aí, de acordo com a pesquisa, né, tá aqui 10% a 20% ou de 20% a 50%. Ficou esses dois. Então, eu sei que em alguns lugares a gente ainda tem muito veterinário que recebe entre 20% a 50%, que era mais ou menos o que eu recebia e que me ajudava muito. Mas eu sei também que tem veterinário que recebe 7% por esse tipo de procedimento. 7% é um comissionamento baixo. Eu acho um comissionamento bem baixo. Mas eu queria que você parasse e pensasse, será que não vale a pena 7%? 7% de alguma coisa é melhor do que 0% de nada, né? Melhor do que 7% de nada. E pensar também se aquele procedimento que eu tô fazendo, se aquela conduta que eu tô tomando de não realizar certos procedimentos porque eu tenho medo, porque eu tenho insegurança, porque é melhor mandar para outro veterinário que tem uma ultrassonografista para fazer uma toracocentese guiada, porque é melhor mandar para outra clínica com mais suporte. Será que realmente essa é a melhor conduta para o seu paciente? Ou será que é só a conduta que você tá tendo porque você tem medo, você tem insegurança? E aí essa conduta tá prejudicando o paciente e tá te prejudicando também. Por quê? Porque você vai ficar estagnado. E você vai continuar sendo o veterinário que reclama que veterinário não é bem remunerado, que veterinário é desvalorizado, que veterinário ganha mal, que veterinário é tudo pobre, enfim. Você vai continuar nesse ciclo e nesse pensamento aí de manada de todo mundo. E não vai evoluir, não vai crescer, não vai aumentar o seu comissionamento no final do mês. E eu tô falando aqui para você fazer o procedimento de maneira ética, de maneira correta, da forma que precisa, no momento que tem que ser feito. E não fazer porque, não, peraí, esse paciente aqui não precisa dessa toracocentese, mas eu vou fazer porque vai me gerar comissionamento. Não, não, seja honesto, precisa. Então você vai fazer, independente se você tá com medo ou se você não tá com medo. Se errar, errou. Você acha que médico humano não erra? E aí você, óbvio que errar com conhecimento, né? Não errar porque você faz tudo à moda, mas errar você tem que parar, analisar o seu procedimento, analisar tudo que você fez e ver onde que você pode ter errado. Peraí, eu acho que errei nesse passo. E aí você vai estudar pra próxima vez não errar mais, tá? Então, desde que você faça tudo com integridade, faça o que realmente precisa, isso vai te trazer um retorno. Vai te trazer um retorno financeiro também, tá? Então, a segurança no ambulatório cirúrgico salva mais vidas, ela te valoriza, ela te aumenta o seu comissionamento no final do mês, tá bom? Então, Vete, acho que era isso que eu tinha pra passar pra vocês hoje. Ficou alguma dúvida, algum questionamento? Até a próxima, Vete!